A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Douglas Mariano e te convido a mais uma reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like e, por fim, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Meus irmãos, meditando na palavra de hoje, Deus então me fez entender, após uma conversa, eu tive ao ir a um velório, eu estava conversando com um amigo, E ele disse: pastor, seria interessante que o Senhor trouxesse essa mensagem. Mas antes eu queria que você parasse para analisar algo que eu vou te dizer. Você sabia que Deus te permitiu passar por tantas e tantas situações ou até livramentos, porque Ele tem contigo um grande propósito. Eu posso dizer até que Deus escolheu alguns para uma missão específica. Não que os outros não sejam importantes ou que alguns sejam melhores. Não, de forma alguma. É que você que me ouve agora, se já passou por coisas terríveis e ainda está aí de pé, talvez nem mesmo você tenha se dado conta disso, mas Deus tem contigo uma grande obra. E é algo separado para você e que ninguém mais vai fazer. Deus já determinou que isso será feito pelas suas mãos. Pastor, o que foi que o Senhor e o evangelista da sua igreja, o evangelista Gilson, estavam conversando e que ele achou interessante que o Senhor colocasse como uma reflexão de hoje? Amados, preste atenção. Eu estava conversando com ele, pois estávamos em um velório da mãe de um outro amigo. E eu comentei, eu disse: minha mãe morreu nova, morreu com 48 anos de idade. Bem novinha, né, irmãos? Ele disse: nossa, pastor, mas por que sua mãe morreu tão nova assim? Eu disse: minha mãe tinha um problema de pressão e os médicos não queriam que ela engravidasse. Todas as vezes que ela tentava e engravidava, os médicos tinham muito cuidado, porque todas as vezes que ela ficava grávida era gravidez de risco, E ela ia perdendo as crianças. Perdeu o primeiro, perdeu o segundo, perdeu o terceiro, perdeu o quarto filho. Quando chegou no terceiro,
o médico já estava bravo, disse: não tenta mais, porque senão a senhora vai morrer. Isso foi acabando com ela por dentro, porque a cada tentativa, a pressão alta, que já era alta, ficava muito mais alta. E foi danificando o coração dela. E na quarta tentativa, morreu mais uma vez. Foram 4 crianças que a minha mãe perdeu. Aí, por fim, minha mãe, chorava, queria. Ela almejava ter um filho. Foi quando ela engravidou novamente, sabendo que o médico ia ficar bravo com ela. Mas aí, desta última vez, pela misericórdia e graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por sua misericórdia, eu repito, por sua misericórdia, eu fui o único onde a minha mãe teve a gestação do início ao fim, também com cuidado, porém eu nasci com saúde. Glória a Deus, eu fui o único filho dentre 5 crianças que morreram. Misericórdia, né, irmão? E aí ele falou para mim, o nosso evangelista disse: pastor, traz uma mensagem acerca disso, porque isso não é em vão, isso só pode ser um planejamento de Deus, tem um propósito. E eu falei: é verdade. Quantas e quantas pessoas já passaram pelo vale da sombra da morte e permanecem de pé. Meu Deus! Será que você não entendeu? Porque talvez eu esteja falando com você. Será que você não entendeu que isso só pode ser porque Deus tem contigo uma obra específica que ninguém mais vai fazer? Só você vai fazer. Por isso, o inimigo lutou tanto para te matar. Um dia, meu pai, isso é a minha mãe que contava, né? Diz que meu pai estava num ônibus, minha mãe que contou isso para mim. Meu pai estava num ônibus, eu estava no colo dele, um homem passou, olhou, me viu no colo dele e disse: ô moço, eu estou vendo sobre esta criança uma luz muito grande. Meu Deus. Ô irmão, eu não estou contando isso aqui para me autogloriar não, tá? Eu estou dizendo que essa mesma luz também está sobre você, minha irmã. Essa luz está sobre você, meu irmão. O que eu estou tentando te fazer entender é que do mesmo jeito que depois de tantas mortes o Senhor me permitiu nascer, por que você às vezes ainda não entendeu o plano de Deus sobre a sua vida? Porque tem gente que é negligente, mesmo após livramentos, mesmo após, sabe, parece até que a pessoa tem 7 vidas, porque não é possível.
Olha, Deus me livrou disso, Deus me livrou daquilo. E as pessoas falam, nossa, que benção. Mas não, mas eu não quero nada com. Eu não quero aceitar o chamado de Deus na minha vida, não. Pelo amor de Deus, irmão. Depois de tudo isso. Olha só o que está escrito aqui na Bíblia. Olha o que está escrito aqui na palavra. Existe um paralelo em Êxodo capítulo de número 2 e lá em Mateus capítulo de número 2. Até os capítulos são os mesmos, né? Interessante. E tem muito judeu que não acredita em Jesus. Eu não consigo entender isso. Olha só. Aqui no capítulo de número 2 diz: E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou com betume, e a pôs na água, pôs nela o menino, e pôs essa arca no rio. Que coisa tremenda. Por que a mãe dele fez isso? A Joquebede. Por quê? Porque aqui no versículo de número 22 do capítulo de número 1 diz: ordenou Faraó a todo o povo, dizendo que todos os filhos que nascerem era para serem lançados no rio, os que fossem meninos, machos. Mas a todas as filhas, todas as que forem mulheres, guardareis com vida. Aí eu vim aqui para Mateus, capítulo de número 2, e vejo aqui no verso de número 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém. Aí eu te pergunto, isso aqui é coincidência? E os meninos que foram mortos eram todos eles de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Versículo de número 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino na sua mão e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Amados, eu fiz um paralelo entre Moisés e Jesus. Moisés é considerado o profeta que tirou o povo do Egito. Na verdade, no sentido literal, ele fez isso. Deus o chamou para tirar o povo do Egito, tirá-los da escravidão. Jesus, Deus, o trouxe, né? Na verdade, ele veio à terra porque ele já existia. Ele veio à terra, se fez homem para nos livrar, nos tirar do mundo, deste mundo de escravidão, deste mundo de trevas, nos tirar das garras de Satanás e nos colocar no reino do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aí eu te faço uma pergunta. Nessas 2 histórias, quando eles eram crianças, tentaram matá-los. Fizeram de tudo para matar Moisés. Fizeram de tudo para matar Jesus. O inimigo estava furioso, dizendo: eles precisam morrer. Eles não podem permanecerem
permanecer vivos. Você não conhece o mundo espiritual, você não entende, nós às vezes não entendemos as guerras terríveis que Deus ordenou que os anjos travassem por minha vida e por sua vida. Eu sei que na minha vida Deus tem um planejamento, porque mesmo depois de ter nascido, o diabo tentou me matar várias vezes. Eu já contei para todos a doença que ninguém achava, as crises que me davam, as vezes que eu bati a cabeça, que eu me acidentei. O inimigo fez de tudo, irmão, para me matar. E eu entendi que eu não sou melhor do que ninguém, mas que Deus, pela sua misericórdia, tem um planejamento na minha vida. E orando eu disse: Deus, eu não vou desperdiçar a oportunidade que o Senhor me deu. Dentre todos os meus irmãos que morreram, só eu sobrevivi. Então, em nome de Jesus, eu quero te honrar com todas as minhas forças e me entregar ao Senhor dizendo: faça-se a sua vontade em minha vida. Eu não sei, ó Deus, exatamente o que o Senhor fará, mas de uma coisa eu tenho certeza: será grande. Eis-me aqui, Senhor. Cumpra em mim o teu propósito. Então eu quero declarar que na sua vida não é diferente, pois eu não sou melhor do que você. Se essa mensagem está indo para alguém que já teve diversos livramentos, eu tenho certeza absoluta que foi o inimigo que tentou te matar de tudo quanto foi jeito. Em todas estas oportunidades aí, foi ele, o diabo, porque ele sabe, ele conhece, ele vê a luz de Deus em você e ele fala: essa pessoa é separada para uma missão e eu tenho que matá-la para que Deus não cumpra. Só que não tem jeito. O próprio Deus que colocou essa luz em você, é Ele mesmo que te protegerá. E é Ele mesmo que está te enviando esta mensagem para te abrir os olhos e você entender que demorou de você se entregar para Ele e dizer: cumpra em mim, ó Deus, a tua missão. Eis aqui, ó Deus, eis-me aqui para fazer a sua obra. Eu espero que esta mensagem tenha te trazido esclarecimento e entendimento do que está acontecendo no mundo espiritual. Coloque a mão sobre o seu coração e deixe o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu quero te glorificar. Senhor, estas pessoas que me ouvem agora, se já foram, ó Deus, livradas inúmeras vezes, é porque o Senhor com certeza tem um plano específico para cada uma delas. O inimigo, ó Deus, não vai ficar tentando atacar tantas vezes uma pessoa se ele não viu sobre ela algo de especial. Eu posso até entender que o inimigo, quando olha para nós e vê a luz do Senhor, já desde pequeno, por isso ele tentou matar Moisés, tentou matar Jesus, tentou matar esta pessoa que me ouve agora, desde pequeno, às vezes, talvez no ventre.
é porque o Senhor, por mais que o inimigo tentou, o Senhor a mantém de pé, porque a sua obra, a sua grande obra, será concluída na vida dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio, Senhor. Que Deus te abençoe. Eu te espero na próxima reflexão.